Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Desta vez, o nosso projeto em VBA é a criação de um sistema que faz o renomeamento, né? Vai renomear aí vários arquivos de uma única vez. Eu sei que muita gente precisa desse tipo de arquivo, né? Quando quer trocar o nome de muita coisa ao mesmo tempo. Por isso, a gente está criando um sisteminha numa sequência de 3 aulas para que você possa construir e utilizar essa ferramenta aí no seu dia a dia. Essa já é a segunda aula dessa sequência. Então, se você perdeu a aula 1, vem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para que você possa assistir a primeira aula. Tá? A gente está criando uma sequência, então o que a gente vai fazer hoje é uma continuação do que a gente fez na primeira aula. Na primeira aula, a gente construiu uma estrutura que importa todos os nomes dos arquivos que a gente selecionou, que são os arquivos que a gente quer substituir, renomear lá na nossa base de dados. A partir de agora, na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer realmente a troca dos nomes com base em algumas regras aí que a gente vai criar. E na terceira aula, a gente vai aplicar esses nomes nos arquivos. Então, é dessa forma que a gente separou. Se você gostou da ideia do projeto, se você já assistiu a primeira aula e está continuando aqui com a gente, ou se você está chegando agora, já curte o vídeo e se inscreve no canal para você não perder nossos conteúdos. Todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a gente tem conteúdos novos. E hoje eu gostaria de deixar uma dica a mais aqui. A gente está com o nosso programa de cursos grátis do ano de 2023, com matrículas abertas, tá? Então, todos os anos, isso já é uma tradição nossa, todos os anos, no segundo semestre, a gente lança uma série de cursos grátis. A gente faz um programa justamente para tentar trazer mais conhecimento para mais pessoas. Se você quiser saber mais, quiser participar, é só clicar aqui na descrição do link. São vários cursos que a gente tem e vão acontecer de junho a dezembro, tá? São totalmente grátis, cursos completos, com certificado e vão acontecer de forma ao vivo. Vai ser super bacana, super interessante. Então é só dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um pouco mais de informações e o link para você poder preencher a nossa ficha para entrar aí nesse programa junto com a gente. Vai ser muito bacana poder contar contigo lá. Bom, então bora para o Excel para a gente poder continuar o nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Essa aqui é a planilhinha que a gente está criando. Vocês podem ver que ela não tem tanta coisa assim, né? Uma planilhinha bastante simples. E o que a gente fez? Então a gente fez esse layoutzinho aqui, onde eu tenho alguns títulos ali, né? Que é um item, um nome antigo, uma extensão e um nome novo. Aqui a gente tem duas informações que a gente ainda não usou, que a gente vai usar na aula de hoje, que é substituir e pôr. Quem viu lá os vídeos de como fazer a substituição utilizando fórmulas, já deve ter uma noção de por que eu tenho esse substituir e pôr aqui, que é a mesma estratégia que a gente usou na terceira solução daquele vídeo, tá? Depois eu tenho 3 botõezinhos, né, que na verdade são retângulos com cantos arredondados aqui, que a gente deixou do lado. E a gente fez o código do botão importar, ele já está pronto. Mas a gente ainda não colocou o código aqui no botão. Como é que a gente faz para fazer isso? Você vai clicar no item que você quer colocar o código com o botão direito, tá? Por que eu falo item? Porque você pode colocar uma macro, né, um código de VBA, em muitos lugares, tá? Então, eu estou usando aqui em cima de um formato, que é esse retângulo. Mas você poderia usar isso em cima de uma imagem, por exemplo. Você achou uma imagem super legal lá no Google, por exemplo, e você quer usar isso para fazer o seu botão. Você pode pegar essa imagem, colocar aqui no Excel e fazer esse mesmo procedimento aqui para atribuir a macro para ele. Você vai vir aqui, atribuir macro, e vai aparecer aqui as opções de macro que você tem disponíveis, tá? Então, a gente tem aqui essa macro, essa import aqui, olha, tá vendo? Que é a macro que a gente criou, né, que a gente programou na aula passada. Então, eu vou selecionar ela e vou dar OK. Agora, quando eu passar o mouse por cima dele, você vai ver que ele vai mudar, né, desse maisão branco para uma mãozinha. E aí, se eu clicar, ele vai executar o nosso código. Já perguntando para a gente, né, onde que a gente vai salvar essas informações, ou da onde estão esses arquivos, né? Então, vou vir aqui, eu já tenho ele aqui num atalho.
Eu estou usando essas três imagens aqui nesse vídeo para poder trazer como exemplo, né? Então, são aí o logo do Formulicer, que é esse programa que você está assistindo, e aqui duas opções de logo da minha empresa. Eu vou selecionar aqui os três arquivos, né? Então ele permite que eu selecione os três arquivos, a gente configurou isso lá na aula passada. Vou clicar aqui em OK. Feito isso, ele já puxou aqui, que foram três itens, já puxou o nome certinho aqui do que está lá no arquivo e o formato do arquivo. Tá? Então ele já entendeu essa parte. E também não apareceu aqui, mas a gente fez na aula passada também, ele também já salvou o endereço onde os arquivos estão salvos. Né? Então ele já tem essa informação guardada também. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa estruturar uma sistemática que toque os nomes, né? Mas antes de colocar o nome no arquivo, tá? Colocar o nome no arquivo a gente vai fazer na terceira aula, mas a gente vai criar esse nome novo agora. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou lá para o VBA usando o atalho Alt F11 aqui do teclado, deixa eu aumentar ele aqui. E aí eu tenho esse módulo, né? MD renomear, que é justamente onde a gente criou aquela macro import. Então, aquilo que você viu executando foi esse código aqui, que é o código que a gente fez lá na aula 1. Tá? Então, ele é um código nem tão grande, nem tão pequeno, mas ele tem vários laços aí, né? Então, ele tem vários blocos. Isso pode ser um pouquinho confuso para quem está começando agora. Por isso, eu reforço. Se você não viu a primeira aula, veja, porque lá tem bastante coisa legal, tá? Ótimo. O que a gente vai fazer depois disso? Eu vou criar então agora uma macro nova, tá? Então eu vou criar uma nova macro. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui, olha, embaixo desse end sub aqui, eu vou escrever de novo sub e agora eu vou dar um nome para essa macro nova. Né? O nome vai ser substituir, tá? Então vai ser esse o nome que eu vou utilizar, que vai ser o código aqui desse segundo botão, tá? E aí, o que eu quero fazer nesse substituir, galera? Primeiro, eu preciso trocar os caracteres que a pessoa me pediu, mas eu também quero dar a opção para a pessoa trocar a caixa do nome. Por quê? Eu sei que tem muita gente que trabalha aí nos seus trabalhos, né, nas empresas, enfim, gosta, tem aquela mania ou uma obrigação de colocar os nomes todos, ou tudo em caixa alta, ou tudo só com a primeira maiúscula, ou tudo em minúscula, né, que é menos comum, mas às vezes, quem sabe, alguém tem. Então, essa estrutura também vai fazer isso, ele também vai entender que se a pessoa quer tudo em maiúsculo, só a primeira ou tudo em minúsculo, e já vai reescrever com os caracteres novos nesse formato. Bem bacana, né? Bom, para a gente poder fazer isso tudo, o primeiro passo é a gente fazer o VBA entender que a gente está escrevendo, né, a gente está trabalhando nessa planilha aqui. Né? Então, porque agora eu estou trabalhando em cima dessa planilha. Como que eu vou fazer isso para o VBA? Eu vou falar o seguinte, olha, dim, ou define, w as worksheet. Então, eu estou criando uma variável que eu estou chamando de worksheet. Então, eu dei esse nome de W, né? E ela é do tipo worksheet. Worksheet é uma folha, é uma planilha, é uma guia aqui do Excel, tá? Mas eu falei para ele que é uma guia. Eu ainda não disse qual guia. Por conta disso, eu também preciso setar essa minha variável, tá? Então, como é que eu faço para setar a variável do tipo worksheet? Né? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou deixar um espacinho aqui, porque vão ter outras variáveis que a gente vai precisar criar daqui a pouco, tá? Mas eu vou escrever o seguinte, olha, set, para setar, w, que é a variável que a gente acabou de criar, igual a pl underline renomear. O que é esse pl renomear, para quem não lembra? Aqui no meu projeto, eu tenho aquela planilha, que é justamente a planilha que está aparecendo lá no Excel. E o nome que eu dei para ela foi PL Renomear. Tá? Então, a partir dessa linha aqui, o VBA já sabe que toda vez que eu falei W, eu estou falando dessa planilha PL Renomear. E por que eu faço isso? Porque W é muito mais rápido de escrever. Né? É simplesmente por conta disso. Tá? Então, só para deixar mais curto aí, o seu código fica muito mais agradável quando você faz dessa forma, tá bom?
Ótimo. Então, a gente já falou que eu vou trabalhar nessa planilha aqui. Depois, concorda comigo que só faz sentido a pessoa substituir os dados se existem dados para serem substituídos, tá? Se essa tabelinha aqui do canto estiver vazia, não faz o menor sentido a pessoa usar esse botão de substituir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser monitorar. Será que existem dados para serem renomeados? Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou fazer uma pergunta para o VBA. Tá? Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui para vir mais para o meio, fica mais fácil para vocês assistirem. Vou fazer uma pergunta aqui para o VBA. If, né, então C, w.range, ou até melhor, vou até fazer diferente, para ficar até mais fácil. O if w, e aqui embaixo eu vou colocar um end with. Pronto. Isso aqui serve para que eu dê foco no trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, eu estou dando um foco no W, para não ter que ficar escrevendo W toda hora. Então, ponto range, né? Cifrão A, cifrão 2, igual a empty. Then, o que eu estou escrevendo aqui, né? If, ponto range, cifrão A, cifrão 2, igual a empty, then. O que eu estou escrevendo aqui, pessoal? O seguinte, se a célula A2 daquela planilha, quem que é a célula 2? É esse 1 aqui, olha. Esse 1 é preenchido lá pelo importar. Se esse 1 for igual a vazio, empty é vazio, então faça alguma coisa. Né? Então esse then vai ser de então, faça alguma coisa. Se a pessoa clicou lá e a A2 está vazia, quer dizer que não tem dado nenhum para ser preenchido, pela nossa lógica. Por conta disso, eu vou avisar a pessoa. Para avisar a pessoa, eu vou dar mais um tab aqui para deixar tudo alinhadinho. E vou falar o seguinte, olha, message box. Vou colocar aspas, porque o que eu vou escrever ali é um texto, né? Não existem, vou até colocar em caixa alta aqui mesmo. Não existem dados para serem, ou melhor, arquivos para serem renomeados. Então, essa é a mensagem que vai aparecer, vírgula. Como isso é um erro, eu vou colocar VB Critical. Né? Por que VB Critical? VB Critical aqui é o tipo de caixa de mensagem que você está apresentando para o usuário da sua planilha. Então, esse carinha ele vai colocar um xão vermelho ali na sua message box, que fica bem legal quando você está falando de um erro, e também vai dar um alerta sonoro para a pessoa, que fica mais bacana ainda. Com a cara do Windows mesmo, já fica bem legal. Vou colocar mais uma vírgula e agora eu vou colocar o título que vai aparecer em cima dessa caixinha. Vou colocar aqui, olha, alerta, por exemplo. Tem que estar dentro de aspas, tá? Alerta. Pronto. Então, essa aqui é a mensagem que eu vou apresentar para a pessoa. E depois disso, o que eu vou fazer? Exit sub, né? End if. Então, o que esse exit sub aqui faz? Ele vai sair do código. Né? Então, ele vai avisar a pessoa que a pessoa cometeu um erro e vai sair do código. Não faz mais nada dessa parte que a gente vai programar aqui para baixo. Ok? Então, vamos entender isso aqui rodando aí para quem está começando, principalmente no VBA. Tá? Então, olha, vou vir aqui, eu vou deletar esses dados aqui, tá? Então, apaguei os dados. Já vou atribuir aqui a macro do botão substituir para ficar mais fácil para a gente. Então, cliquei com direito, vou vir aqui atribuir macro e vou colocar agora substituir. Olha, já está aparecendo aqui para a gente. Ok? E agora eu vou clicar nele. Olha lá, já apareceu a mensagem. O título que a gente colocou, o xão vermelho, que é o VB Critical, que eu comentei com vocês, e aqui não existem arquivos para serem renomeados. Cliquei no OK, pronto, não fez nada. Agora eu vou importar novamente, né? Então eu vou colocar os 3 arquivos lá, já apareceu ali para mim, e vou clicar no substituir. Você vai ver que ele não vai fazer nada. Justamente porque a gente ainda não programou o que ele deve fazer quando existem dados, que é o nosso próximo passo para esse projeto. Para a gente fazer isso, eu vou voltar aqui para o nosso código, né? E a próxima estratégia que eu vou usar vai ser o seguinte. Agora, eu vou perguntar para ele, olha,
Você quer que eu renomeie esses textos, né, esses arquivos, usando primeira maiúscula, minúscula ou maiúscula? Né? Então, para fazer isso, eu vou criar duas variáveis do tipo string, ok? Então, dim, tipo as string. String são textos, tá? Dim, nome as string. Pronto. Então, ele criou ali as duas opções para mim. Depois que eu fiz essas duas variáveis, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, né, eu vou fazer uma pergunta para que a pessoa possa responder realmente a esses dados. Eu poderia fazer isso daqui de várias formas, tá? Inclusive, deixa aí nos comentários se você faria de uma forma diferente do que eu vou fazer aqui agora. Esse projetinho, eu estou tentando deixar ele mais simples possível. Por isso, eu não estou usando formulários aqui, ok? Normalmente, eu estaria colocando isso aqui dentro de um formuláriozão, com umas list view e um monte de coisa. Mas, para esse projeto, eu estou tentando evitar um pouco isso. Por isso, eu vou resolver isso daqui utilizando uma input box e um laço do tipo select case, tá? Porque eu acho que vai ser um caminho mais fácil sem usar tantos recursos diferentes, tá bom? Mas comenta aqui como que você resolveria se você tem uma ideia diferente de como fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou criar um laço do tipo while. While quer dizer enquanto, né? Então, enquanto alguma coisa for verdade, eu vou continuar fazendo uma sequência de código. É isso que o while faz. Então, while, né? E aí eu vou perguntar o quê? Tipo igual a empty, né? Então, enquanto a variável tipo, que é aquela variável que a gente acabou de criar ali em cima, estiver vazia, ele vai ficar dentro desse laço. E aqui eu vou colocar wend, que é o final do laço while, tá? Então, o final do laço while é esse tal de wend aí. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui dentro, né? Tipo, que é a variável, vai ser igual a o texto que eu quero, né? Então, como uma input box. Né? Input box é parecido com a message box. Tá? É parecido, só que ele permite que a pessoa escreva coisas, tá? Então, input box. E eu vou colocar o seguinte, né? Selecione uma opção para renomear seus arquivos. Dois pontos. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou dar um espaço aqui, abre parênteses, 1. E aí eu vou colocar aqui, né? O 1 vai servir para primeira maiúscula. Vou até colocar essa parte de caixa alta. Primeira maiúscula. Depois, vou colocar essa barra reta aqui para separar. 2, assim, maiúscula. Barra reta ali para separar. 3, minúscula. Então, são as três opções. Primeira maiúscula, segunda maiúscula, terceira maiúscula e quarto não alterar caixa. Né? Então, para deixar do jeito que está, ok? Beleza, vai aparecer isso aqui, vou fechar, vou colocar uma vírgula, vai aparecer aqui então o título que eu quero que apareça nesse input box. Eu vou colocar aqui, olha, tipo de operação. Feito isso, vou colocar vírgula novamente, e aqui eu vou colocar o texto padrão que eu quero que apareça, tá? E eu vou colocar 1. No meu caso, eu quero deixar uma dica, né, um texto padrão, uma sugestão para a pessoa, que é 1 que vai representar aqui primeira maiúscula. Tá? Se você quisesse trocar a ordem, coisa do tipo, não tem problema nenhum, tá? Só precisa que, para essa estratégia que eu vou usar, você precisa de um número
né, ou uma configuração ali, eu gosto de usar número quando eu faço coisas desse tipo, para cada condição que você tem. E aí eu vou fechar aqui meu parênteses. Pronto. Então, com isso, ele já vai pegar a resposta da pessoa e vai salvar dentro da variável tipo. Mas daí tem duas situações problema. Primeiro, pode ser que a pessoa não tenha preenchido nada. Por quê? A pessoa cancelou ou a pessoa só fechou a janelinha que vai aparecer e não informou o que ela quer fazer. E isso seria um problema para o seu código. Por isso a gente vai tratar essa situação. Como que eu faço isso? Eu vou fazer, olha, if strptr, né, string print, a impressão dessa string, desse texto, if strptr, abre o parênteses, o nome da variável que eu estou monitorando, que é a tipo, for igual a zero, bem, se for igual a zero, pessoal, quer dizer que a pessoa cancelou ou fechou a janela, tá? Isso daqui serve para isso. Então, se for igual a zero, quer dizer que a pessoa ou cancelou ou fechou a janela. E aí eu vou falar com a pessoa de novo, olha, message box, vou colocar aqui, ação cancelada. Então, e aí, vírgula, VB information, porque é só uma informação, agora não é um erro. E aqui como título eu vou colocar renomear arquivos. Isso aqui foi cancelado. E aí, se foi cancelado, novamente, exit sub. Pronto. End if. Perfeito. Então, com isso daqui, ele já vai monitorar se a pessoa cancelou. A gente vai testar isso daqui daqui a pouco. Depois disso, né, então, o primeiro problema foi resolvido, né, que é a pessoa ter cancelado. O segundo problema ainda existe. Eu falei que a pessoa tem que selecionar 1, 2, 3 ou 4. Né? E aí, o que vai acontecer se a pessoa digitar qualquer outra coisa? Então, se a pessoa digitou uma palavra, número 5, qualquer coisa do tipo, né? Então, eu preciso controlar isso. Eu vou fazer esse controle, né, com duas perguntas. Tá? Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer é o seguinte, if is numeric, abre o parênteses, e a variável que eu estou monitorando, tipo, né, igual a false. Então, se esse isNumeric aqui é uma pergunta. Esse tipo, né, essa variável tipo, pode ser entendida como um número? Né? Se for falso, quer dizer que a pessoa escreveu um texto, alguma coisa que não tem nada a ver lá com o que você deu de opções para ela. Tá? Então, essa primeira pergunta garante que a pessoa escreveu um número. E aí tem outra situação. Pode ter sido um número menor do que 1. Às vezes a pessoa colocou 0 lá, por exemplo. Então, or, tipo, que é a sua variável, e até vou colocar assim, olha, cdbl tipo. O que é cdbl tipo? Tipo que ele está salvando ali é um string, para você poder fazer essa verificação aqui de cima. Por isso que a gente fez ele como string mesmo, estando escrevendo um número. Só que, para perguntar se ele é maior ou menor do que alguma coisa, que é o que a gente vai fazer agora, ele precisa ser transformado no número. Então, como assim? Se a pessoa digitou 0 ali, por exemplo, na sua caixa de texto, tipo não tem o número 0, mas sim o símbolo 0. E com o símbolo 0 não dá para fazer conta. Por isso eu preciso converter ele para double. Então esse CDBL é isso, convert to double. Tá? Então ele vai converter esse símbolo no número correspondente. Né? Então se esse número aqui, né, é menor do que 1, quer dizer que a pessoa colocou 0 ou algum número negativo. Or, CDBL, pelo mesmo motivo. Tipo, é maior do que 4, que é a última opção. Todos esses casos aqui, a pessoa digitou alguma coisa que não devia. Alguma coisa que não era número, um número menor do que 1, ou um número maior do que 4. Qualquer um desses casos aqui é digitação errada. Then, eu vou deixar o end if aqui para não esquecer dele.
E agora eu vou tratar essa situação aqui. Como que eu vou tratar isso? Vou dar outra message box. Message box. E vou colocar aqui, favor, como é erro, vou colocar maiúsculo. Favor, selecionar uma das opções apresentadas. E aí, vírgula, fecho aspas, né? Vírgula, VB critical, vírgula, entrada, aspas, entrada inválida. Né? Então, essa aqui é a mensagem que eu vou dar lá para a pessoa. Então, esse é o texto, o tipo, que vai ser critical, que é o erro, e o título que eu vou colocar lá em cima, entrada inválida. Depois disso, eu vou falar, ó, tipo é igual a empty. Vai limpar ali o tipo, ok? Beleza. Então, com isso daqui, ele vai perguntar para a pessoa que tipo que ela quer. Se a pessoa recusou, né, se a pessoa cancelou, fechou, já vai sair do programa. E se a pessoa digitou alguma coisa que não tem nada a ver, vai também terminar ali o código. E aqui no finzinho, né, eu vou fazer o seguinte, olha, message box tipo, só para você ver o que ele está fazendo ali, tá? Então, eu vou salvar o nosso código desse jeito e vou rodar. Então, o que aconteceu? Olha, já apareceu aqui a janelinha para a gente. Olha, selecione uma opção para renomear seus arquivos. 1 para maiúscula, a barrinha reta, 2 para... Ou melhor, 1 para a primeira maiúscula, 2 para maiúscula, 3 para minúscula e 4 para não alterar a caixa. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se você quiser, você ainda pode tentar deixar mais bonitinho, pulando linha aqui entre as opções. Né? Agora, olhando aqui, talvez fique até mais agradável visualmente. Tá? Mas o que você pode fazer? Então, eu vou testar a primeira situação, que é a pessoa cancelar essa caixinha. Então, eu cliquei em cancelar, renomear arquivos, a ação foi cancelada, e aqui o VB Information, que é esse I azul. Ok, vou lá e vou testar agora pelo botão, e eu vou fazer o seguinte, então cancelei, ele pegou, vou fechar a caixinha. Fechei, também pegou, que foi cancelada, que é aquele strptr igual a 0 que a gente fez. Agora, eu vou colocar um texto, tá? Então, eu vou colocar a letra T, por exemplo, né? E que vai pegar aquele isNumeric igual a false. Eu vou dar OK. Opa, vamos ver aqui o que ele pegou de errado. Então, ele pegou isNumeric tipo... Ah, tá, beleza. O que ele encrencou aqui, olha? Ele não deixou a verificação do tipo e do CDBL ser feita ao mesmo tempo. Né? Eu deixei isso aqui passar, peço desculpas para vocês. Isso acontece, por isso é sempre bom a gente ir testando aqui o código conforme a gente vai fazendo. Né? Por que deu erro? É interessante, quando você tem algum erro, é sempre entender o porquê que ele acontece. Até para você ir realmente aprendendo o que está acontecendo. Né? Eu escrevi lá T. Então, o isNumeric aqui, ele vai retornar falso. Tá? Então, o isNumeric vai retornar falso. E, com certeza, vai entrar nesse laço aqui. Só que qual que é o problema? Ele também está tentando fazer essas duas verificações aqui, olha. E aí, olha o que aparece quando eu coloco o cursor em cima do CDBL. Tipos incompatíveis. Por quê? Ele não consegue transformar a letra T no número correspondente, porque não existe o número correspondente para a letra T. Então, por conta disso, eu vou separar isso daqui em duas estratégias. Tá? Então, eu vou pegar esse if aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Então, copiei e colei, ficou 2 agora. Aí, nesse primeiro aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa parte aqui, olha, vai ficar só o isNumeric tipo, ok? Então, aqui ele vai testar só se não é texto. E nessa parte de baixo, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a primeira parte. Então, eu dividi aquele if que eu tinha em 2, ok? Desse jeito, ele vai fazer o código separado. Então, aqui ele garantiu se não é texto, né? E aqui ele vai garantir se não se esse número não está fora do range. E aí, isso daqui é até melhor, vou dar um Ctrl X aqui, se você fizer isso aqui, olha, else, e colar aqui, tá? Para evitar que ele dê o mesmo erro depois. Então, ficou assim, olha.
isNumeric tipo, a message box, aí ele vai fazer aqui o teste, aí se não for, não der erro aqui, quer dizer que é número. Então ele vai cair aqui para o else e, consequentemente, ele vai vir aqui e vai perguntar, poxa, será que é menor do que 1 ou maior do que 4? Se for, vai dar a mensagem e vai colocar ali o empty de novo, tá? E aí, com isso, né, a gente vai rodar novamente. Vou colocar aqui até para rodar passo a passo. Então, olha, entendeu que o tipo é um texto, vai aparecer a mensagem. Então, por favor, selecionar uma das opções apresentadas, vou dar OK. Ele vai limpar o tipo, já caiu aqui no end if, já caiu aqui no end, aí ele vai verificar. Por que a gente limpou lá? Tipo é igual a vazio? É. Então, ele vai perguntar de novo. Então, enquanto a pessoa não responder alguma coisa que vale ou fechar a caixinha, ele vai continuar aparecendo isso aqui na tela para a pessoa, tá? Então, o T funcionou. Agora, eu vou colocar o número 0, né, que vai pegar lá na parte do número. E vou dar OK. Então, string print, né, igual a 0, né? Então, vou rodar aqui. Não, perceba que o número 0 não é string print igual a 0. Percebeu que ele não entrou nesse laço aqui. String print igual a 0 é quando fica vazio, tá? Depois, ele vai vir aqui, vai perguntar, isso daqui é um número? É um número. Então, ele não vai fazer esse pedaço aqui que ele acabou de fazer. Então, ele pulou para o else. Aí, agora, ele vai apertar, 0 é menor do que 1? É. Então, isso daqui vai fazer ele entrar nessa mensagem. Então, entrou aqui na mensagem, tipo de novo. Beleza? E aí, por último, né, o último dos testes, vou até deixar rodando agora, se eu colocar 5, que é uma opção maior, novamente vai dar erro, porque agora ele caiu na mesma caixinha lá e deu erro pra gente. E agora eu vou deixar como 1 e vou dar OK. Apareceu aqui a message box que eu tinha pedido com o número 1, que é ali aquela última mensagenzinha que a gente colocou, message box tipo. Então percebe que ele bloqueou aí a pessoa, digamos assim, né? Fazendo com que a pessoa preencha alguma coisa que faça sentido aí para o seu código, tá? E depois ele salvou essa informação dentro dos seus critérios nessa variável tipo. Mas, né, o que eu quero fazer não é apresentar na tela esse message box tipo. Na verdade, o que eu quero fazer é que ele tome uma ação para cada um daqueles nomes de arquivo, fazendo com que ele escreva no formato que a pessoa pediu, tá? Então, para ficar mais fácil que nossa conversa, eu vou jogar aqui o VBA para um lado, o Excel para o outro. Eu vou apagar esse message box tipo daqui, tá? Porque eu não vou precisar dele. Eu vou vir aqui em cima, olha, a gente vai usar essa variável do nome que a gente definiu, e eu vou definir uma nova variável, dimLsDouble. Para que vai servir essa variável L do tipo double? Double é um número, e ela vai rodar aqui todas as linhas que foram preenchidas, para que ele faça todos os itens, ok? E eu vou vir aqui, depois do end, e vou falar o seguinte, olha, L, que é a nossa variável, é igual a 2. Por que 2? Porque é o primeiro preenchimento. Né? E depois eu vou falar while enquanto ponto range cifrão A, cifrão IL, ponto value é diferente de empty. Né? Então, enquanto a célula A2, A3, A4 não for igual a vazio, né? Então ele vai parar aqui na A5 nesse caso. Ele vai ficar rodando o que eu pedi para ele aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui WEND, que é o final desse laço aqui. Dentro dessa citação, eu vou usar aquela variável nome, tá? Só que, para ele poder fazer a seleção corretamente, eu preciso mandar que ele escolha a opção entre fazer primeira maiúscula, maiúscula ou minúscula, com base naquela variável tipo. Para isso, eu vou usar aqui um select case. Tipo, o que é select case? End select. Select case é um bloco que faz a escolha de ações com base numa variável. No nosso caso, a variável tipo. E aí, para que ele faça essa escolha corretamente, eu vou colocar case is igual, abre aspas, 1, fecha aspas. Por que eu estou colocando esse 1 dentro de aspas? Porque tipo é uma string, e uma string
vai sempre salvar como texto, mesmo que seja um número. Tá? Então, se eu colocar só igual a 1, ele teria a possibilidade de não entender que o número 1 é igual ao texto 1. Tá? Então, quando a pessoa seleciona 1, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue um message box, eu quero que ele pegue, desculpa, o texto, né, o nome do arquivo, e coloque com a primeira maiúscula. Então, eu vou falar, olha, nome, que é a nossa variável, vai ser igual a ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto value. Então, isso daqui vai fazer que ele pegue o texto que está escrito aqui na célula B, né, coluna B, na linha que ele está verificando, então B2, B3 e B4, e vai salvar dentro dessa variável aqui. É isso basicamente que ele vai fazer para cada uma daquelas 4 situações. Mas eu quero que ele coloque isso com a primeira maiúscula. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha, application.proper, abre parênteses e fecha o parênteses aqui. Esse application.proper é o que vai colocar só a primeira caixa como caixa maiúscula, tá bom? Depois disso, eu vou para o próximo caso. Caso 1 já está feito. Agora eu vou fazer o caso, case, igual a 2, dentro de aspas também, tá? E aí eu vou falar o seguinte, olha, nome, no caso 2 ele tem que colocar como maiúscula. Então vai ser igual a format, para deixar com maiúscula, tá? Abre o parênteses, ponto range, e aí cifrão B, cifrão e L, percebe que é a mesma coisa que a gente fez no de cima. Ponto value, vírgula, como é que eu faço para ele colocar maiúsculo? Abro aspas e coloco o sinal de maior. Isso aqui vai fazer ele escrever com caixa alta ali na variável, tá? Opa, eu coloquei aqui esqueci do L, né? Então, falei que era para fazer igual e não fiz, né? Agora a gente vai fazer o de minúsculo, tá? Então, case is igual a 3, e aí eu vou falar nome é igual a format, abre parênteses, ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto value, vírgula, abre aspas, menor, fecha aspas, fecha parênteses. Então, se o maior faz maiúsculo, o menor faz minúsculo. E aí, por último, case is igual a 4, né? Que é o caso de que não é para mexer. Então, nome é igual a ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L, ponto value. Tá? Então, isso daqui vai só copiar, daí sem mexer em nada. Então, o primeiro caso deixa a primeira maiúscula, segundo caso deixa maiúsculo, tudo maiúsculo, terceiro caso tudo minúsculo e o quarto caso não mexe. Por que eu estou fazendo esse quarto caso aqui? Porque às vezes você quer deixar do jeito que está. Se tiver algo, tá misto, né? Misturado, tem alguns que está maiúsculo, outros que estão minúsculos, e você não quer que ele mexa nisso. Então, essa opção vai servir para isso, ok? Vamos testar agora essa situação toda, tá? Eu vou colocar para teste aqui, eu vou colocar MSG Box para a gente ver o que ele está fazendo, tá? Nome, para ver o que ele está escrevendo lá dentro em cada situação, tá? Eu vou testar aqui as 4 com vocês. E uma coisa que vocês não podem esquecer, sempre que vocês fazem esse laço aqui de while, tá? Nessa estrutura, percebe que eu tenho a variável L. E a variável L, ela veio como linha 2. O que ele vai fazer aqui se eu rodar o código desse jeito, tá? E isso dá BO. Eu lembro quando eu estava começando a trabalhar com o VBA e eu ia usar o while, era muito comum eu esquecer desse detalhe que eu vou falar para vocês agora, e isso me dava uma dor de cabeça absurda. Eu já cheguei a corromper arquivo por conta disso, tá? Então, eu vou explicar o porquê. Ele vai falar, olha, enquanto a célula A e pega o valor de L, 2. Então, enquanto na célula A2 for diferente de vazio, né? For diferente de vazio, o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui. Aí ele vai lá e faz o código, seja qual for o código que está aqui, tá? Ele vai fazer o código. Aí ele vai vir wend, vai jogar aqui de novo. Aí eu vou falar, a célula A, L, quanto que está valendo L? Ainda está valendo 2. Então, a célula A2 está vazia? Não. E ela não vai ficar vazia nunca. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar infinitamente rodando esse código.
e aí seu computador vai travar. O que pode acontecer por conta disso? Pode ser que ele fique rodando ali por muito tempo, fazendo com que o seu arquivo acabe corrompendo, travando, porque o computador travou. Pode ser que você perca a paciência e acabe fechando o arquivo, forçando o fechamento do arquivo, e por conta disso você acabe perdendo alguma parte do projeto que você não tinha salvo, ou corrompendo o arquivo. Ou ainda pode ser que você fique ali torcendo para não perder o arquivo, esperando que ele dê um errozinho tranquilo. Às vezes ele dá um errozinho só, dizendo que excedeu o número de cálculos possíveis e que não consegue calcular mais, e aí você consegue só dar OK e fazer a correção, tudo bem? Mas esse aí é um caso mais brando, né? Então, toma cuidado com isso. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que fazer com que esse L vire 2, 3, 4, 5, né? Continue incrementando. E para isso, eu vou colocar o seguinte, olha, L é igual a L mais 1, tá? Isso daqui, essa linhazinha aqui, pequenininha desse jeito, já vai resolver seu problema. Por quê? Ele vai fazer, olha, enquanto A2, né, na primeira vez, for diferente de vazio, então ele vai ver A2, está escrito 1, não é vazio. Então ele vai rodar o código, chegou aqui no final, seja qual for o seu código, L, que era 2, vai ser 2 mais 1, virar 3. Né? Então eu vou perguntar, e agora? A3? A 3 não está vazia. A4 não está vazia. E A5? A5 está. Então daí ele vai parar o código. Tá? Então não se esqueçam dessa linhazinha, ela é super importante. Beleza? Vou salvar aqui. Dica que eu sempre dou e vou continuar. Sempre vão salvando o código de vocês por caso de vocês terem algum problema. Como eu disse, se você tivesse esquecido desse L igual a L mais 1 aqui, isso geraria um problema grave para vocês, que poderia fazer com que vocês tivessem, sei lá, perdesse uma parcela de trabalho. Quanto maior a frequência que você salva o seu arquivo, menor é a parcela de trabalho que você perde caso alguma coisa aconteça, e vai por mim, uma hora ou outra, você vai esquecer de algum detalhezinho que vai dar um bug aí na sua planilha. Bom, isso acontece e faz parte do processo de aprendizado e de programação. Então, vou rodar o código. Rodou, perguntou. Eu vou colocar a primeira opção, que tem que deixar tudo só com a primeira maiúscula. Dei OK. Olha que a opção que ele me deu aqui. Formule igual a C com o E minúsculo. Então, ele ajustou e ficou só com a primeira maiúscula. Os outros dois já estavam com a primeira maiúscula, então não vai mudar nada. Então, OK. Agora ele foi para o logo 1. OK. Foi para o logo 2. Ótimo. Agora, eu vou fazer o seguinte, né? Vou rodar aqui mais uma vez e vou colocar o número 2, tá? OK. Formule ser tudo maiúsculo. Logo 1, tudo maiúsculo, e logo 2, tudo minúsculo. Depois disso, né? Vou fazer aqui. Formule C, né? Opa, eu fiz com 1, né? Deixa eu rodar aqui com o 3. 3, tudo minúsculo, formule C, logo e logo. E agora não mexe, que é o quarto. Né? Então, formule C ficou igual, logo 1 ficou igual e logo 2 ficou igual. Então, percebe que isso aqui foi o suficiente para que ele crie essa estratégia. Eu vou tirar esse message box em nome aqui, que a gente só usou ele como teste. Beleza, galera. Então, isso daqui já foi o suficiente para que ele faça essa estratégia. O próximo passo que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa fazer a substituição dos caracteres, que é o nosso trabalho mesmo aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar nesse substituir por, ok? Então, eu vou usar agora esse substituir e o por, e eu vou escrever aqui, a pessoa vai escrever os caracteres que ela quer que seja substituído. Então, no primeiro, eu vou tocar o espaço, tá? Eu dei um espaço ali dentro, por, né? Então, aqui está o espaço, eu vou tocar por underline, tá? Então, espaço vai virar underline. Aí, depois, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou aqui como um teste, eu vou tocar o símbolo de igual, eu vou tocar por hífen. Por hífen. Então, ele vai fazer o tracinho ali no lugar do igual também, tá? Isso aqui para vocês poderem visualizar. E eu vou colocar aqui também, olha, que a letra E maiúscula, tá? Maiúsculo e minúsculo faz diferença aqui, tá? Então, a letra E maiúscula vai ser substituída pelo número 3, por exemplo. Então, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, tudo bem? Para você entender como isso funciona. Ótimo.
Como é que eu vou fazer com que isso aconteça? Né? Então, aqui depois agora do nosso WEnd, tá? Depois do WEnd, como eu já tenho o nome, eu vou fazer com que ele faça uma rodada de substituições. Como que eu vou fazer essa rodada de substituições? Eu vou fazer outro while. Então, novamente, L igual a 2. Por que 2, Lucas? Porque eu tenho a primeira informação aqui na F2, tá? E eu vou falar, olha, while ponto range, cifrão F, cifrão é comercial 2, ponto value é diferente de empty, então enquanto existirem critérios, ele vai continuar fazendo isso. Tá? Então, aí isso aqui vai ser legal, que a pessoa vai poder colocar os critérios que ela quiser ali, só apertar o botão substituir e vai mudar como se fosse mágica. Né? WEnd. E aí eu vou colocar aqui já, para não esquecer, não correr risco, eu já vou colocar aqui, olha, L igual a L mais 1. Tá? Esse foi o método que eu achei para não cometer mais esse erro. Toda vez que eu abro o while e eu vou fazer essa estrutura, eu já coloco isso daqui. Aqui eu errei, né? Eu até percebi agora, não é 2 aqui, tá? É L. Peço desculpas aí pelo meu equívoco, tá? Bom, então, enquanto essa variável for diferente de vazio, e esse primeiro tem um espaço ali, não está vazio, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer, ó, nome, que é a nossa variável, né? Vai ser igual a replace, abre o parênteses, o que é replace? Né? Substituir, ok? Então, ele pede aqui, olha, extensão expressão, né, como uma string. Qual a expressão? O próprio nome, que é onde está o texto que eu quero. Vírgula. Qual é o texto que eu quero substituir? Né? É o ponto range, cifrão F, cifrão e comercial L, ponto value. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar esse texto que a pessoa escreveu aqui nessa célula, vírgula, e vai trocar pelo quê? Né? Que eu coloquei aqui as aspas no lugar errado. Pronto. Vírgula, e ele vai trocar pelo quê? Pelo texto que está escrito na G, né? Então, ponto range, cifrão G, cifrão e comercial L, ponto value, né? E fecho lá o parênteses. Isso daqui vai fazer ali o replace de cada um dos textos para a gente, tá? Eu vou colocar o seguinte, vou colocar uma pausa aqui dentro no nome, para a gente poder ver essa modificação acontecendo, tudo bem? Depois que ele fez essa modificação, eu vou falar ainda o seguinte para ele, né? Que ele tem que escrever, depois com o texto certo, esse nome aqui no nome novo, tá? Então, para a gente poder fazer isso, né, eu vou falar para ele o seguinte, que ele vai pegar essa informação desse nome em específico, tá? Deixa eu só fazer uma mudança aqui, para ele não dar nenhum erro. Isso daqui vai ter que ir para dentro do outro while, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Vou jogar isso aqui para frente, para alinhar bonitinho. E aqui não vai poder ser L, porque já tem L ali dentro, né? Porque senão ele ia fazer um erro. E agora que eu fui pensar em escrever ali, que eu percebi que ele ia fazer um erro. O que eu vou fazer? Eu vou definir, olha, dim L nome, linha do nome, as double, e dim L char as double. A gente vai precisar de mais duas variáveis aqui para ficar bonitinho, tá? Para ficar bem certinho. Deixa eu aumentar aqui até para ficar mais fácil de vocês verem o código. O que eu vou fazer aqui então? Primeiro, esse L aqui eu vou fazer como L char. Então, esse L aqui, eu só troquei o nome da variável para L char, tá? Então, ele vai fazer aqui o laço, né? L char é igual a L char mais 1, e aí aqui também vai ser L char e aqui L char. Então, mudei todos os L's aqui para L char. E aqui, L char é igual a 2. Tá? Então, só substituir, só trouxe ele aqui para dentro, porque eu percebi que ele ia fazer uma rotina errada lá, e só ia preencher o último nome daquele jeito. Tá? E aí, depois que ele fez isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa escrever, né, esse nome dentro aqui da nossa célula. Tá? E aí, para a gente fazer isso, o jeito é o seguinte. Eu vou falar aqui
L, nome, que é a linha do nome, vai ser igual, eu fiz 3 L's para não confundir a gente, tá? Então, L nome é a linha onde ele escreve aqui a variável, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele procurar. Então, ponto range, cifrão D, 2 pontos, cifrão D, ponto find, what, 2 pontos igual, e aí eu vou colocar vazio. Então, procura para mim a primeira célula vazia, na coluna D. Ele vai escrever lá. Né? Então, vírgula, look in, 2 pontos igual a xl values, look at, 2 pontos igual a xl row, fecha parênteses, ponto raw. Pronto. Então, assim ele vai encontrar a linha correta para escrever o texto. E aí, ponto range, cifrão D, cifrão e comercial L nome, ponto valor vai ser igual a nome, que agora já foi definido ali pra gente. Então, desse jeito, ele vai escrever o nome lá. E eu vou voltar aquela pausa aqui no nome para a gente poder entender esse código aqui funcionando, tá? Então, percebe que o código ele ficou um pouquinho grande, por isso que eu quis fazer ele em uma aula, né? Estou separando cada parte do código em uma aula, porque senão ia ficar um negócio muito grande de uma vez só, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou testar o código, vou rodar ele, e vai perguntar qual que é o formato que eu quero. Como a gente viu que todas as opções já estão funcionando, eu vou deixar como um mesmo, tá? Então, vou dar OK. Ele já chegou aqui no nome, né? Então, ele já está trazendo, ó, nome é formule C. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o replace de espaço por underline, tá? Então, o nome está lá, formule C. Vou dar um F8, ele já tocou, olha, formule underline igual underline C. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Ele vai pular, o F vai mudar, vai para a próxima tentativa. Agora o que ele tem que mudar? O igual por traço. Né? Então mudou, ficou underline, traço, underline. Né? Então mudou. Aí F8, o próximo. E maiúsculo ele troca por 3, pelo número 3. Não tem E maiúsculo aqui, porque ele converteu já o E maiúsculo para minúsculo lá em cima. Então agora não mudou no texto, beleza? Feito isso, agora ele vai sair do laço, vai descobrir qual que é a linha onde ele tem que escrever, descobriu que é a linha 2, e vai escrever o nome novo, formule, underline, traço, underline, C, na primeira maiúscula, já lá na célula. Vou tirar aqui nossa pausa e vou deixar ele fazer os outros. Então, percebe que, olha, ele fez logo 1 substituindo espaço por underline, logo 2 substituindo espaço por underline. Se eu vier aqui agora, né, e rodar isso daqui outras vezes, né, então, agora eu quero substituir, só que eu quero que ele faça com tudo maiúsculo. Então, eu vou colocar o número 2, vou dar OK, né? Olha o que ele vai fazer. Ele vai escrever corretamente, só que, então ele fez as substituições que eu pedi, inclusive agora apareceu o E maiúsculo trocando por 3, porque eu pedi para tudo maiúsculo, mas ele escreveu no lugar errado. Por que ele escreveu no lugar errado? Porque o último passo que a gente tem que fazer aqui é limpar os dados antigos de formatação. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no código e eu vou adicionar um último passo para a gente encerrar aí esse processo de hoje. Tá? Eu vou falar para ele, olha, L nome vai ser, ou melhor, if.range, cifrão D, cifrão 2. Se a célula 2, D2, ponto valor for diferente de empty, se ela for diferente de vazio, quer dizer que não é a primeira vez que a pessoa fez. Then, L nome, que é a nossa variável, vai ser igual a ponto range, cifrão D, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. O que é esse end, xl down, ponto raw? Ele vai selecionar a D1 e usar o Ctrl para baixo, Ctrl setinha para baixo. Com isso, ele vai identificar que a última linha preenchida é a linha 7. E aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto range, cifrão D, cifrão 2, até cifrão D, cifrão, fecho aspas, e comercial L nome, ponto clear contents, né? Então, e end if.
Então, se já existiam dados preenchidos lá, limpa os dados antes de escrever os novos, tá? Só que isso daqui, se eu deixar ele aqui do jeito que ele tá, o que ele vai fazer? Ele vai limpar todas as vezes. Então, eu vou recortar esse pedaço daqui e vou colar antes que ele faça todo esse nosso preenchimento aqui, tá? Então, eu vou deixar ele logo aqui no nosso, logo aqui no começo, tá? Então, antes aqui desse while, perfeito? Então, isso daqui vai acontecer aqui, para que ele possa fazer aí essa limpeza de dados antes de executar a nova rotina. Vou pedir aqui novamente, colocar o número 3 ali agora, né? Então, ele rodou, já escreveu lá para mim, Fórmula C, logo 1, logo 2, tudo em minúsculo, trocando, fazendo as trocas que eu pedi, tá? Vou colocar uma troca nova aqui agora. Eu vou mandar ele trocar o número 1 pela letra I, por exemplo, né? Então, pelo I maiúsculo ali. E aí eu vou mandar que ele rode isso aqui substituindo, né? Então ele já limpou, perceba que ele já limpou, e aí ele vai perguntar para mim, eu vou colocar o número 2, e aí perceba que logo 1 virou logo I, né? Então ele também adiciona novos critérios conforme a pessoa for colocando. E daí a pessoa pode ir colocando todos os caracteres que ela quiser, né? E depois não tem problema nenhum para ela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Parece que não, mas é um conteúdo um pouquinho chatinho, né? Tem bastante coisa para fazer. Eu estou tentando fazer da forma mais detalhada possível. Comenta aqui embaixo o que você achou da aula de hoje, né? Se você está curtindo esse projeto. Se você tiver ideias de outros projetos que você gostaria de ver a gente fazendo, é só deixar aqui na descrição ou entrar em contato e a gente vai fazer o possível para trazer essa solução para vocês também. Ok? Então, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas que você sabe que curtem Excel e VBA. Né? Até a nossa próxima aula.